Olá a todos os que nos seguem através dos canais online da Associação Espírita Terceirense. Sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Também a todos aqueles que nos seguem pela primeira vez, uma boa noite também. O meu nome é Carla Bartolo, e desde já aproveito para vos convidar a compreender melhor o fenómeno da intuição. Certamente todos nós tivemos algum momento intuitivo na vida. Alguns têm intuições ou pressentimentos tão recorrentes que se consideram possuidores de uma capacidade inexplicável, que lhes surge e que os faz tomar certas ideias, certos caminhos, ou até enverdar por determinadas decisões. Este assunto, a meu ver, pertinente, é também relevante, sobretudo para quem procura respostas ou tenta compreender mais sobre o que acontece consigo mesmo. Se é uma dessas pessoas, ou conhece alguém assim, permaneça connosco. E quem sabe o conteúdo de hoje não o possa ajudar de alguma forma, ou pelo menos lhe transmitir alguma tranquilidade a este respeito. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Alexander Solzhenitsyn, um escritor russo que em 1970 ganhou o Prémio Nobel da Literatura. Pois parece que ele sempre se sentiu assim. Num dos seus textos, ele confidenciou: aparentemente existe alguma forma de intuição. Não sabemos de onde ela vem, mas nós a temos. Desde os 9 anos de idade que eu sabia que ia ser escritor, embora não soubesse sobre o que ia escrever. Muitas vezes tive pressentimentos estranhos, como por exemplo ter começado a descrever um certo general sem saber quase nada a seu respeito, e ter feito um esboço provisório de como eu o imaginava. E mais tarde, vinha saber que o havia descrito quase como se o tivesse visto. Foi espantoso como eu adivinhei. Capaz de ganhar um prémio Nobel, mas incapaz, à época pelo menos, de ele entender o que lhe acontecia. Este escritor associava intuição à adivinhação. Não é o único. Embora também haja quem em nada acredite e afirma: tudo isto é coisa irracional. Mas será? Para quem se cinge apenas pelo raciocínio lógico ou científico, dificilmente acreditará em fenómenos extrafísicos, em capacidades extrasensoriais, mas que os há, e eles existem, desde sempre, na natureza e em todos os tempos. Porque as suas causas são desconhecidas, a ignorância prefere atribuí-los ao sobrenatural, ao irracional. Mas não é assim. Nas civilizações antigas, no Oriente e mais tarde na Grécia e em Roma, a intuição era vista como divinatória, tendo gozado de grande prestígio durante esse período. Jesus e os seus seguidores também a usaram para manter o contacto com o mundo espiritual, de onde lhes chegavam as energias e o vigor para os enfrentamentos a que eram submetidos. Durante a Idade Média, os que a possuíam, essa faculdade ou outras, em grau eminente, e com elas podiam dizer, saber e fazer coisas acima do alcance vulgar, começaram a ser acusados de pactuar com o diabo, qualificados de feiticeiros, queimados vivos. Ou então foram até beatificados, como tendo o dom do milagre, quando na realidade tudo se reduzia à aplicação de uma lei que, vamos ver, é natural. Recentemente, por reconhecer-se que o desenvolvimento da intuição, eu falo mais da intuição porque hoje será o nosso tema em foco, portanto, por se reconhecer que o desenvolver da intuição nos poderá vir a ser muito útil, a psicologia e até mesmo os economistas têm vindo a mostrar interesse em estudar esses insights, esses pressentimentos ou visões que surgem como uma voz interna e que nos leva algumas vezes a desistir da racionalidade lógica e a optar por outras decisões quase que instantaneamente. Dessas experiências intuitivas,
todos temos. Alguns de nós, que as reconhecemos, antes de as estudarmos, costumamos chamar-lhes pensamentos que vão e vêm. Que vêm e vão. Coisinhas, às vezes pequenas, que passam muito rápido pelo nosso pensamento e que só depois constatamos que afinal eram avisos, eram verdades. Talvez por serem demasiado rápidos, nem sempre lhes damos o valor. Mas aqueles que escutamos livraram-nos de certo mal ou de certo prejuízo. Ficamos sempre na dúvida e assim vamos, permanecendo na dúvida. Até que ouvimos pela boca de outros, como por exemplo pela dos cientistas, dizer que acordaram certa madrugada com a resolução de um problema. Até que ouvimos pela voz de alguns músicos mencionarem que certos êxitos lhes vieram do nada, como uma melodia que só tiveram de compor. Até que sabemos que alguns artistas atribuem ao desconhecido a inspiração para os seus trabalhos. Veja-se, por exemplo, o caso de René Descartes, que dizia ter um daimon para o orientar. Ou, mais recentemente, o caso de Akiane Kramaric, a menina prodígio que aos 8 anos pintou o rosto de Jesus de forma coincidente com um rosto que só mais tarde ela veio, aliás, que só mais tarde esse mesmo rosto veio a ser divulgado no sudário de Turim. A estas tais coisinhas traz-nos o Espiritismo uma explicação lógica. Então vamos começar pela lógica. Vamos nos deixar de ondas. Se começarmos por ler o prefácio do livro Mecanismos da Mediunidade, constatamos que André Luiz nos revela que vivemos num reino de ondas transfiguradas em luz, eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório em que se exprimam. Existem, no entanto, outras manifestações da luz, da eletricidade, do calor e da matéria, desconhecidas nas faixas da evolução humana, das quais, por enquanto, somente poderemos recolher informações pelas vias do espírito. André Luiz queria nos dizer que nós somos almas. É natural entrarmos em contacto com outras almas, já que vivemos num mundo de energias. O que precisamos é aprender a usar isso em nosso favor, assim como a psicologia e os economistas já o reconheceram. Kardec, o estudioso da doutrina dos espíritos, conhecido por codificador do espiritismo, afirmou: os espíritos protetores ajudam. Ajudam com os seus conselhos através da voz da consciência, que fazem falar em nosso íntimo. Mas como nem sempre lhes damos a necessária importância, oferecem-nos outros meios, mais diretos, servindo-se também das pessoas que nos cercam. Que cada um, diz ele, examine as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes, da sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que teriam poupado muitos dissabores se os houvessem escutado. O que é que nós fazemos? Na correria do dia-a-dia, afastamos-nos desses bons conselhos, desses avisos, dessas ajudas pontuais que nos são dadas, mas de qualquer forma não podemos esquecer que nós também temos que ter vontade própria. Porque não podemos deixar de lado a nossa responsabilidade e querer que eles nos dirijam, que façam tudo por nós. Kardec, ao dizer o que disse na anterior afirmação, quis dizer-nos para não subestimarmos as nossas ideias e as sugestões de quem nos quer bem, porque essas podem ser tão boas ou até melhores que as que nos são sugeridas. De qualquer forma, esse intercâmbio entre o mundo visível e um plano invisível existe e sempre existiu.
Precisamos, ao mesmo tempo, acabar com aquela tendência que muita gente tem de considerar que em tudo existe uma segunda intenção. Então há pessoas que optam por esta vertente na vida. E que quem lhes dirige a palavra repara logo no seu olhar um olhar de desconfiança. O pé atrás, como nós dizemos. Esse é o género de pessoa que diz, depois de conversar connosco, não é? Mas por que é que será que aquela fulana me veio falar? Deve andar a preparar-se para me pedir algo mais. Então nós também temos que nos deixar disso, de achar que tudo tem que ter uma dupla significação. Porque as percepções pelo sentido espiritual não estão isentas de erro. Nem todos os nossos pensamentos são corretos. Seria imprudente confiarmos de maneira absoluta nas previsões e, com base nelas, regularmos a nossa conduta. Mas há pessoas que chegam ao ponto de já não dar quase que, como nós dizemos, 2 passos, sem antes querer perguntar ao seu anjo da guarda, abrir o tal livro ao acaso para saber o que vai fazer. Não podemos também cair nesse exagero, não é? Além do mais, o que nós podemos procurar fazer é tentar perceber a qualidade das intuições que recebemos. Até porque nem sempre nos surgem intuições. Portanto, somos nós mesmos que temos que pautar e caminhar na nossa vida. Por outro lado, nem todas as intuições são boas. Algumas podem ser tristes e ser verdadeiras. Para vermos se essas intuições são boas, precisamos compreender que toda a intuição que nos sugestiona à prática do mal não é certamente fiável. Isto é, nem tudo o que vem de alguém que já morreu são avisos santos. Até porque nem todos os que partiram conhecem as coisas futuras. Essa possibilidade não é dada a todos os espíritos. Vejamos uma comparação. Por muito tempo, o homem acreditou no movimento do Sol. Foram necessárias a experiência e as luzes da ciência para lhe mostrar que era vítima de uma ilusão. Assim acontece aos espíritos pouco adiantados. Eles ignoram muitas coisas do mundo invisível. Como certos homens inteligentes ignoram ainda muitas coisas da Terra. Eis porque seria imprudente aceitar todas as intuições, todas as percepções que recebemos sem qualquer controle. Uma coisa é certa, os espíritos sérios só intervêm nas coisas sérias. As preces diárias, a prática do Evangelho do Lar, as atitudes, os hábitos saudáveis, não só nos fortalecem, como aproximam dos bons espíritos. Atento a todo este tipo de manifestações espirituais, Allan Kardec foi quem teve a coragem de encarar com seriedade as capacidades extrasensoriais e estudá-las por meio de inúmeras investigações científicas. A princípio, chamou-lhes sexto sentido, que através de outro sensor, sabe-se hoje a glândula pineal ou epífise, nos é permitido estabelecer relação com o mundo invisível. O ser humano, sabemos hoje que possui no cérebro uma glândula a que se deu o nome de pineal ou epífise. Essa glândula é também conhecida como a glândula da vida mental, porque funciona como um veículo que fornece as condições necessárias para nós estabelecermos sintonia com o plano espiritual. É tudo uma questão de sintonia. Estabelecemos mentalmente essa conexão. Assim como os olhos detêm a capacidade de captar imagens e os ouvidos o som, também a epífise, ou pineal, à moda de um transmissor, consegue ver o mundo espiritual e ligá-lo à nossa estrutura biológica por meio de percepções, de captações que todos temos, independentemente da evolução moral de cada um. Pensemos que isto é uma questão de evolução moral.
Depois de algumas experiências, Kardec passou também a usar o termo intuition, ou seja, intuição, para se poder referir às percepções invulgares espontâneas. E aos poucos ele foi catalogando estes mecanismos mediúnicos, dando a cada um deles determinado nome, uma determinada definição. Mas Kardec, dando-se conta da necessidade de escrever como se processa a intuição e os outros fenómenos extrasensoriais, decidiu-se escrever, com base nas suas observações e estudos, um manual prático para ajudar a todos aqueles que viessem interessar-se pela doutrina dos espíritos. E ainda bem que ele assim o fez. O conhecido Livro dos Médiuns, editado a 15 de janeiro de 1861, veio permitir que a humanidade passasse a dispor de um guia seguro com base na compreensão dos fenómenos que lhe dizem respeito. Dentro das variadas afirmações que nele contém, o capítulo 14 refere o seguinte: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse facto, médium. Isto é uma conclusão a que Kardec chegou depois das suas observações. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Portanto, não achemos que isso é uma coisa que só é dada a alguns, um dom, como muita gente ainda chama. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam como médiuns aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Quanto mais sensitivos, mais capacidade interpretativa nós possuímos. Conforme consta também num outro livro que ele mesmo redigiu, ajudou a compilar, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz-nos: a mediunidade faz parte da condição orgânica de qualquer pessoa. Qualquer um a pode ter, assim como vê, como ouve e como fala. Na Gênese, um outro livro da codificação, podemos ler: os fenómenos espirituais são a maior parte das vezes espontâneos e produzem-se sem nenhuma ideia pré-concebida por parte das pessoas com quem eles se dão. Tratando-se, como vimos, de uma faculdade natural do ser humano, Kardec concluiu que a mediunidade, que as percepções extrasensoriais, fazem parte do elenco de atributos com os quais o espírito é dotado, até porque essas mesmas atribuições nos são essenciais para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso mental e principalmente para o nosso progresso espiritual. Mais tarde, o Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, mais propriamente na mensagem 156, para quem quiser consultar, confirma as palavras de Kardec fazendo a seguinte observação: todos os homens participam dos poderes da intuição. No divino tabernáculo da consciência, todos podem desenvolver as suas possibilidades nesse sentido, por meio da elevação espiritual. Vejam o quanto a elevação espiritual é aqui um passo importantíssimo. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre o plano visível e o invisível. A faculdade intuitiva é a instituição universal através de seus recursos. Recebe o homem as vibrações da vida mais alta em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas. Colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Então, Emmanuel acaba por dar razão a todas essas entidades, não é?
do campo artístico, científico, etc., que vão mencionando, que vão revelando que a resolução de determinados problemas, a inspiração que lhes ocorreu não era sua. É normal recearmos essas impressões se a nós nos faltar entendimento. Mas não tenhamos receio. Se o seu caso diz respeito à capacidade intuitiva, pois saiba que a intuição decorre da capacidade interpretativa de cada um. Quanto mais sensível, como eu já disse, mais capacidade interpretativa terá. Daí se dizer que as mulheres são tidas como mais sensíveis, possuem também maior poder de intuição. As mães, por exemplo, têm um sentimento intuitivo extraordinário, sobretudo em relação aos seus filhos. O próprio amor e o vínculo entre eles assim o influenciam. Elas não trazem manual. Os filhos não trazem manual. Mas elas sabem, elas sentem, elas adivinham, elas dificilmente se enganam, o que os deixa danados. O medo, a falta de compreensão, a ausência do estudo acerca destas matérias é que leva muitos de nós à ideia de saber muito sobre estas coisas poderá provocar maior intercâmbio espiritual. Poderá forçar os espíritos a se manifestarem. E, portanto, é preferível mantermos no silêncio, no anonimato, na negação. Mas não é assim. Allan Kardec disse muito bem que não foram os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram com que haja espíritas e médiuns. E é verdade. Porque aqueles que já se consideram espíritas, aqueles que estudam a mediunidade, que estudam o espiritismo, chegaram lá, grande parte deles por esta via, por estes pressentimentos, por querer ver explicado o que é isso, desses sentimentos intuitivos, dessas adivinhações que possuíam, etc, etc. Então, não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, é claro que tem de haver espíritos, desde que há homens. Logo, a faculdade mediúnica não deve ser vista como uma coisa má, muito menos como uma doença, antes como um meio dos espíritos se manifestarem. Conforme enfatiza Hermínio de Miranda no livro Diversidade de Carismas, ele diz assim: esta não é desajuste mental ou emocional, é só uma afinação especial da sensibilidade. Se deseja desenvolver a sua intuição, se não tem medo, se quer arriscar, então estude. Estude muito a mediunidade. Mas saiba também que no livro Consolador, mais propriamente no ponto 122, Emmanuel dá-nos uma fórmula para podermos desenvolver a intuição. Ele o diz numa frase só. O campo de estudo perseverante, com o esforço sincero e a meditação sábia, é o grande veículo da amplitude da intuição em todos os seus aspectos. Se quer desenvolver a intuição, precisa desenvolver estes 3 aspectos. Estudar mediunidade, então comece pelo livro dos médiuns, leia depois outros relacionados com o tema, como os do projeto Manuel Filomeno Miranda, o livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, ditado pelo mesmo autor, Manuel Filomeno Miranda, quem sabe o livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, encontra-se na internet em PDF, entre outros, como o livro Mecanismos da Mediunidade, que eu já mencionei, Diversidade de Carismas, ou até mesmo o trabalho mediúnico, que é o nome do próprio livro, organizado por Carlos e Vera Campetti. Todos eles já à venda na FEP e alguns deles na nossa Associação Espírita, aqui na Ilha Terceira. Segundo, esforce-se sinceramente na sua própria transformação.
porque quem não se modificar continuará a receber intuições. Mas essas mesmas poderão ser alvo de espíritos mal intencionados que o sugestionarão para ideias erradas, para ideias prejudiciais. Terceiro, exercite o seu pensamento por meio da meditação. Emmanuel, uma vez mais, no livro Caminho, Verdade e Vida, agora a mensagem 168, indica-nos uma forma de meditação. Ele diz-nos para nos desligarmos de tudo aquilo que nos rodeia exteriormente, para nos colocarmos confortáveis, para irmos para junto de nós mesmos, não é? A fim de repousarmos um pouco, para esquecermos as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, as ideias inferiores, para nos retirarmos dessas coisas comuns a que ainda nos prendemos e nos concentrarmos por uns minutos, pensando em Jesus. Imaginando, por exemplo, que estamos com Ele num barco. Os nossos pensamentos e os dele são puros, são positivos, são agradáveis. Ele lavará a nossa mente cheia de aflições. Porque quando entrarmos em conexão com Ele, Ele balsamizará as nossas dores, Ele ofertará salutares conselhos. E aí, finda essa meditação, certamente regressaremos aos círculos da luta, que é a vida, não é? Revigorados, fortes e felizes. Não seja desta forma ou de outra, porque existem muitas formas de meditação, nós podemos sempre compreender que esse mecanismo de conexão com o alto é possível estabelecer-se e que devemos, inclusive, exercitá-lo. Então, depois destas observações, podemos finalmente chegar a algumas conclusões. Uma delas é de que a possibilidade de mantermos relações com o mundo dos espíritos deveria ser vista como uma das provas da solicitude divina para com os seus filhos, que para tornar possível o intercâmbio entre os dois planos da vida, Ele nos facultou a oração a todos e certas condições orgânicas, mais ou menos desenvolvidas também a outros, não é? Os que possuem essas condições orgânicas de forma mais desenvolvida carregam-na naturalmente. Precisamos concluir isso. E em decorrência dos compromissos e das necessidades específicas assumidas. Se somos assim como que algo diferentes, mais sensíveis, mais dados às captações espirituais, não é por acaso, porque nada na vida nos é dado por acaso. Se no seu caso essa faculdade já se torna evidente, a intuitiva ou outra, certamente a tem para lhe servir como um sinal de chamamento para uma realidade maior. Então é tempo de estudar, de aprofundar o conhecimento sobre a mediunidade, mas também de procurar conhecer-se a si mesmo. O Espiritismo, felizmente, permite-nos isso. Porque estudar a mediunidade é estudar o nosso próprio psiquismo. E quem estuda a mediunidade só para perceber os mecanismos, os fenómenos, a meu ver, não está a chegar lá. Mas quem estuda a mediunidade, olhando profundamente para aquilo que ali está dito, compreenderá sistematicamente que aquilo somos nós mesmos. Mais ou menos, mas somos nós mesmos. Então, supor que os nossos pressentimentos são mera fantasia, ou que são fruto do nosso imaginário, que são a tal coisa irracional, a adivinhação, pura e simples, é negar o que sempre existiu. Mesmo entre os homens primitivos, lá na aurora da humanidade. Continuar a negar as suas impressões é recear assumir o chamamento à responsabilidade. E optar por fazer ouvidos de molco
olhos de cego, só irá complicar e tornar o seu despertar mais difícil, mais sofrido. Só vai adiar. Aqueles que se sentem incluídos no grupo dos sensitivos, devo dizer-vos, não receiem. As premonições, os pressentimentos, a intuição, até podem ser difíceis de analisar do ponto de vista científico. Mas a verdade é que cada um de nós possui, nas profundezas do seu ser e sábio, uma espécie de rachadura sobre o infinito que, num estado qualquer de desprendimento, consegue fazer-nos entrar em contacto com a imensa hierarquia das almas. Todos nós já passamos por essa experiência, quer queiramos assumir ou não. O exercício mediúnico, que é algo que também assusta a muitas pessoas, não deve ser visto como um caminho para quem está perturbado. Não deve ser visto sequer como um castigo, porque ele proporciona muitas bênçãos. Não é por acaso que eu mencionei aquele livro, Manuel Filomeno Miranda, cujo título se chama precisamente Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Dar-nos a oportunidade de descobrir a mediunidade não só nos permitirá uma grande satisfação íntima, como também uma visão mais bela, mais profunda da vida. Quem possui pressentimentos, intuições, visões, deve saber que aquilo que não se estuda é uma força desatrelada. Isso sim é que pode desencadear alguma perturbação e desequilíbrio. Por sua vez, o estudo, além de útil, é extremamente benéfico. Não só porque nos ajuda a desenvolver no melhor sentido a nossa faculdade, como nos ajuda a perceber que tudo à nossa volta é natural. Mas com o Espiritismo, encaramos os factos espirituais com naturalidade, sem deixarmos que essas energias trabalhem contra nós. E isso é muito importante. Isso evitaria muitos desequilíbrios se as pessoas se dessem a oportunidade de estudar Espiritismo, de estudar a mediunidade, de se conhecer a si mesmo. Emmanuel dizia a Chico Xavier, médium, confie sempre na sua intuição. São sempre as palavras do alto chegando ao seu coração. Mas é claro que Chico já possuía uma atitude de enorme elevação espiritual. Já possuía um entendimento que, para quem chega agora, ainda não possui. Chico Xavier já podia confiar no seu sexto sentido, porque pela sua atitude constante no bem, ele já só se deixava envolver pelas forças dinamizadoras do amor. Se nós assim queremos, temos que seguir um bocadinho estes passos, de conhecer, não é? De aproximarmos de nós, como disse lá atrás, a influenciação dos bons espíritos, daqueles que nos querem bem, que já possuem elevação moral. Eis no Espiritismo esta valiosa contribuição. Com o Espiritismo ficamos a perceber quem somos, de onde vimos, para onde vamos. O Espiritismo ajuda-nos a compreender a vida física, descortina o mundo invisível por meio do raciocínio lógico, convida-nos ao estudo, faculta-nos imensas informações que nos ajudam a admitir o intercâmbio entre o mundo espiritual e o terreno, passando a reconhecê-lo como uma realidade natural. Leva-nos à aceitação ainda de outras verdades, como a realidade da continuidade da vida, a certeza da reencarnação, a necessidade de fazer o bem, etc, etc. Por tudo isto, também por muito mais, porque este assunto tem pano para mangas, como nós costumamos dizer, é que eu digo que o Espiritismo tem realmente muito a oferecer. E por isso eu digo-vos de coração, aproveitemos o tempo que nos resta, que não sabemos se é muito ou se é pouco,
para nos inteirarmos ao máximo desta filosofia grandiosa e de com ela podermos progredir um pouco mais. Quem sabe, se ao partirmos não conseguimos sair melhores do que quando aqui chegamos. E ao voltarmos, não conseguimos também vir mais preparados numa próxima vez. Pensemos nisto. Assim me despeço, com votos de muita paz para todos. Bem-ajam pela vossa paciência. Fiquem com Deus. Continuação de uma excelente semana. Até uma próxima.